Oi, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu sou a Letícia e essa é a sua leitura dessa semana. Ela tá com um pouquinho de atraso, me perdoem, estou tentando manter a minha rotina de leituras diárias por aqui e por isso acabei atrasando, mas tá aqui, tá? Terça-feira, essa leitura ela vai até domingo que vem. Então hoje é dia 16 de março. É uma terça-feira, então essa leitura vai até o dia 21 de março, que é domingo que vem. Astrologicamente, estamos vivendo um processo, né? Uma situação um pouco tensa, tá? Mas que na verdade pode ser vista de uma forma mais positiva, tá? E eu sempre gosto de olhar de um olhar mais positivo. Quando a gente olha para peixes, né, que é o sol que está no momento, a gente está fechando um ciclo astrológico, né, um ano novo astrológico vai começar dia 20 de março, então assim, essa leitura ela pega um pouco desse fim de ciclo de ano novo astrológico para o início do novo ano. Essa temporada de peixes ela é um pouco desafiadora, por quê? Porque é o momento em que a gente está assim, com a bateria mais fraca, né? E a gente vai renovar esse ano agora, em 20 de março. Então, por isso que é um ano mais de agradecimento, um período mais de agradecimento, de silêncio, né? De sentir o que está acontecendo, da gente revisitar tudo que a gente vivenciou. É um momento mesmo de recarregar as energias, então se conectar com você, se conectar com o seu coração. É uma temporada para todos nós assim. Estamos vivendo um luto coletivo, né? Estamos numa fase muito difícil de Covid, de doença no Brasil, tá? O Brasil ele é um dos maiores, né? Um dos países que tem os maiores casos, né? A gente está com casos recordes dessa doença aqui no país. Então, tá pior do que no começo da pandemia, então a gente está vivendo um momento muito desafiador e até por isso que estamos vivendo, sentindo essa energia desse campo, dessa grande alma que a gente mora, que a gente pertence, que é o Brasil. E esse campo coletivamente está em luto, né? Sentimos toda a dor dessas famílias e é natural a gente muitas vezes ficar com uma sensação, né? Um sentimento de denso, mais introspectivo. Então, procure se conectar com a fonte criadora, orar mais, ficar mais em silêncio, meditar, para conseguir sentir tudo isso de uma forma mais leve, né? Se alimentando dessa fonte e se alimentando de fé, tá bom? Então, é só essa primeira mensagem que eu queria dar para vocês. Eu vou começar agora com as leituras. Você só precisa escolher o cristal que mais se conectar com você. Primeiro a gente tem aqui o quartzo rosa, tá? Então se você se conectar com o quartzo rosa para sua mensagem da semana, escolha essa. Se você se conectar com com o cristal turmalina negra, é essa daqui, tá? É a pretinha para sua semana. Ou você pode se conectar aqui com a selenita, tá? O começo da leitura, o tempo certo de cada leitura, tá na descrição desse vídeo. Então, se você quiser já ir direto, é só apertar na pedra que mais chamou a sua atenção para essa semana, tá bom? Começando aqui com quem escolheu o quartzo rosa, tá? Eu trouxe dessa vez duas cartas, tá? Do tarô. Uma carta que é a carta do diabo, que é essa daqui, tá? E a outra carta é a carta do Cavaleiro de Copas. Aqui eu vejo uma junção de um não saber lidar com as emoções que estão aparecendo, né, que estão aflorando, tá? Essa carta do diabo aqui é este não saber muito bem lidar com isso e instigar um espírito meio destrutivo, né? Um lado seu que você não queria olhar, um lado seu que você não quer adentrar, tá? O Rei de Copas, ele é uma carta emocional, né? Embora saiba
lidar um pouco melhor com as emoções do que a Rainha de Copas, ainda assim é uma carta bastante emocional. E aí, com todas essas emoções à flor da pele, se não saber lidar com isso, não saber identificar o que é seu, o que é do outro, né? Se conectar com esse campo, com essas energias que estão densas nessa semana, e aí mergulhar num universo que você não sabe muito bem administrar, não sabe muito bem entender, tá? Ou até mesmo agir de uma forma deturpada ou de uma forma equivocada, exatamente porque não está sabendo lidar com tudo que está acontecendo dentro de você emocionalmente. Quando a gente tem uma emoção, né, que ela passa por nós, quando a gente se assemelha àquilo, né, quando a gente se conecta com aquela emoção, a gente traz ela pra gente. E isso é muito complicado, porque você precisa assistir essas emoções como um telespectador, né? Em que ele assiste, observa, entende como aquilo tá agindo, né? Ou da onde que veio. E aí, a partir disso, consegue lidar melhor com isso, né? Consegue tomar decisões mais alinhadas. E quando a gente não tem uma consciência emocional, não tem uma consciência, uma inteligência também emocional, fica muito complicado, porque aí a gente pode se confundir, se deixar levar pelas emoções do ambiente, pelas emoções das pessoas, né? E tomar atitudes drásticas ou atitudes desmedidas ou atitudes até não éticas também, né, destrutivas, exatamente porque você não está sabendo lidar muito bem com tudo isso que está acontecendo aí dentro de você, com todas essas emoções. E o quartzo rosa é uma pedra bastante sensível, então isso explica também essa dificuldade de saber lidar com as emoções. Mas também pode ser um bom caminho, além de você conseguir se escutar mais, né? E talvez até fazer um trabalho terapêutico ou com um terapeuta, seria se conectar mais com a fonte criadora de tudo que é, com Deus, com o Criador, com quem você quiser chamar, e trazer mais amor para sua vida, né? Deixar esse sentimento, esse amor de Deus, esse amor da fonte, esse amor que vem do universo, né? Essa energia que vem da natureza, que está presente em tudo, deixar isso inundar o seu coração, tá? Talvez isso possa te ajudar a se acalmar mais nesse período. Gratidão! E para quem escolheu a turmalina negra, vem aqui 2 cartas do tarô, tá? Uma carta seria o 9 de copas e a outra carta seria o 4 de espadas, tá? O 9 de copas, ele é uma carta de grande satisfação emocional, né? Uma carta gostosa de viver o presente, de colher os frutos emocionais, os frutos de um amor, né? É uma carta que dá uma sensação de gratidão mesmo, que me vem muito forte olhando para essa carta, é gratidão, é a gente conseguir abrir uns potes de alegria, de bênção, né? De amor, de fartura, de desejos, de sonhos. É uma carta muito de satisfação emocional. Quando a gente vem com o 4 de espadas, essa carta do 4 de espadas, ela pede um descanso, tá? Ela não é tão confortável, então ela é uma carta de parada. Então, para mim, essas 2 cartas juntas representam esse momento que você precisa começar a parar de pensar demais, começar a parar de se preocupar demais ou até parar de trabalhar tanto, né? De se ocupar a mente demais, para se permitir descansar, para se permitir
se dá um tempo, você vê que essa moça, ela tá, né, deitada nessa banheira, né? E com a mente conectada com a fonte criadora, com a mente conectada com uma força maior, uma luz, né, maior, um Deus, seja lá quem você acredite, né? Ela vem pedir esse descanso. Então, para mim é muito isso, é essa necessidade que você precisa ter para começar a partilhar das boas alegrias da vida, tá? De se satisfazer com essa grande satisfação e realização emocional, tá? E se permitir descansar, se permitir parar de pensar, né? Se permitir viver o que a vida tem de bom, o que a vida pode te dar de bom, certo? Descansar mais, para de pensar tanto, né? Eu gostei dessa carta vindo para essa turmalina negra, que a turmalina negra tem essa capacidade de puxar as energias negativas para ela, né? Mas para mim é como se ela tivesse assim puxando todo o mal e permitindo com que você consiga se esvaziar, né? Se esvaziar e conseguir olhar o bom. Sabe quando o copo tá meio vazio, tem um copo meio cheio ou meio vazio, depende da forma como você vê, né? Então, quando você fica tentando encontrar os motivos para justificar que você tá vendo esse copo meio vazio, né? E essa mudança de olhar, quando você se afasta dos problemas ou se afasta de uma situação e descansa e se permite parar de ficar se esforçando mentalmente, você consegue ver o bom das coisas, consegue partilhar mais, usufruir mais. Então, é uma mensagem muito de gratidão para vocês essa semana, tá bom? Descansa mais e não fica tão pensando nos problemas, que aí vocês vão conseguir ver as coisas boas que existem, tá bem? Gratidão! E para você que escolheu a selenita, essa pedra linda que tem esse brilho maravilhoso, né? Vieram duas cartas. Uma carta é o 5 de espadas, tá? Para quem não conhece tarô, fica difícil. Para quem tá aprendendo tarô, fica difícil olhar essas imagens novas, né? E o eremita. Eu gosto dessa carta, o eremita, tá? Sou apaixonada por essa carta. É uma carta que fala de um movimento de alma, né? Uma força espiritual, tá? Então aqui já vem que provavelmente essa semana para você é uma semana muito importante no teu processo de jornada de vida, no teu processo espiritual, tá? A carta do eremita pede um olhar para dentro, um olhar para o seu mestre interior, tá? Ele é uma carta mais introspectiva, então dentro do seu processo de jornada de alma, é um momento em que você começa a colocar as coisas, tomar as decisões, né, agir na sua vida, a partir de agora, independente dos desafios, porque a carta dos 5 de espadas é um desafio, independente dos desafios, é como um teste mesmo. Será que você aprendeu mesmo com tudo que a vida veio te ensinando, né? Olha para a tua sabedoria interior, tudo que você aprendeu, tudo que você trilhou, todos os caminhos que você superou, né? Olha para essa sua história, para essa sua maturidade atual. E assim você consegue aprender a lidar com esses desafios. E às vezes os desafios aparecem exatamente para nos fazer olhar para dentro, né? Para encontrar um entendimento, uma resposta dentro de nós. Então, é a resposta de qualquer desafio que aparecer essa semana para você ou que você está vivenciando essa semana, diz sobre o seu movimento de alma, de reconhecer a sua sabedoria interna, de reconhecer o seu mestre interior, o Deus que existe dentro de você, de aprender a se afastar de algumas situações e olhar para dentro para encontrar as respostas,
de você conseguir olhar toda a sua maturidade mesmo de vida, tudo aquilo que você adquiriu, aquilo que você conquistou. É uma carta de realmente começar a se reconhecer internamente, tá? Então, para alguns vem muito essa mensagem. Para outros, talvez o desafio possa não vir externo, mas possa vir um desafio interno, né? Talvez você está passando por uma situação em que você não se sente merecedor, de que não se sente capaz, de acha que está levantando uma bandeira de uma coisa e não merece essa bandeira, ou não tem a capacidade de levantar essa bandeira, né? Por exemplo, vou dar um exemplo simples, né? Estou no emprego, mas não me acho merecedor desse emprego, não acho que é algo que deveria ser meu, né? Eu sinto que eu não sou capaz de crescer nessa empresa. Pode ter várias situações, eu dei só um exemplo aqui, tá? Quando a gente se sente assim, né? Não se sente merecedor, não se sente capaz, corre o risco da gente fazer o quê? Fazer com que outras pessoas ao nosso redor também se sintam assim para eu me sentir um pouco melhor. Isso é uma extrema atitude que uma pessoa com uma falta de inteligência emocional e uma falta de ética é capaz de fazer. Então, ou você pode ser essa pessoa que inconscientemente está causando um mal para alguém ou está com essa inveja e não percebe que, na verdade, você precisa reconhecer os seus reais valores internos, ou alguém está fazendo isso com você e essa pessoa é extremamente insegura e está agindo assim com você. Ou qualquer outra situação desafiadora que não seja exatamente isso, mas essa situação te deixa sentindo que você não merece ou que você não é capaz, tá? Qualquer situação que esteja acontecendo, independente se seja você ou seja com outra pessoa, né, e que esteja respingando em você, ele pede para você olhar para isso, para ver dentro de você qual parte sua está acionando isso, né? Porque tudo que vem na nossa vida é uma projeção daquilo que existe dentro de nós. Então, isso significa que cada situação da nossa vida nos ajuda a nos entender, nos ensina algo sobre nós mesmos. Então, eu vou olhar essa situação, vou olhar essa fase que eu tô passando, vou olhar para dentro de mim e falar assim, o que eu preciso aprender com isso? Como essa situação vai me fazer crescer emocionalmente, vai conseguir me trazer experiência, porque o eremita é isso, essa experiência, essa maturidade que só as experiências da vida são capazes de fazer. O eremita representa um velho, um senhor, tá? Essa carta, esse tarô, por ser um tarô de mulheres, né? O tarô de Muse, tarô, ela parece uma moça, mas é como uma senhora, né? Uma pessoa mais velha ali, reconhecendo toda a sua potência, seu brilho interno, que só aprendeu com o quê? Com as experiências, né? Então, é isso, quando a gente está na arena da vida, é o quê? A gente se colocar na vida dando cara a tapa, né? É pra isso que a gente está aqui. A gente está ali na arena da vida, vivendo, e cada situação que acontece na nossa vida é uma experiência, uma experiência que nos engrandece. Então, o que eu tô aprendendo com isso? Acho que essa é a sua pergunta nessa semana, tá bom? Gratidão e até o próximo vídeo!